Vocês estão bem? Quem está feliz diz amém. Quem está triste, calma que isso vai passar, amém? Ai, que alegria estar com vocês aqui novamente. Estamos na nossa quarta? Já perdi a conta. É a quinta vez que eu estou pregando, né? E a quarta noite. Eu pedi um de manhã, né? O pessoal já está com tanto sono, o povo aí, que eles não sabem mais que é dia e que é noite, né? O pessoal do jovem tem trabalhado bastante. Quem tem gostado da semana de oração? Lembra não? Gente, equipe jovem, vocês são demais, viu? Parabéns por toda a dedicação. Sei que por trás tem os bastidores aí, as pessoas que cuidam ali do som, a galera da banda, o pessoal que abre a igreja, que prepara tudo, tem sido uma bênção. E também ver vocês, rostinhos que já fazem parte da minha jornada. A gente passa por muito lugar e eu sempre tentava, vou fazer amizade com esse povo, não. Mas não dá, vocês são gente boa demais. Aí vocês já acabam... pastor gente boa também, fechou? Aí acabam fazendo parte, entrando na nossa família. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós estamos estudando, o nosso tema é Amor é Ação. Desculpa pessoal que está vindo na primeira noite, eles estavam mais ensaiados, viu? Já foi melhor isso aqui. Vamos mais uma vez. Amor é Ação. Então nós estamos estudando que o amor não é simplesmente palavras, mas também nós devemos agir. Se você está nos acompanhando na live, eu não sei para onde eu olho, agora tem muita câmera aqui, né? Então, olhando para cá, que Deus abençoe a programação, que você também tenha um contato com o Espírito Santo, que nós possamos aprender mais sobre o nosso Deus que nos convida a agir. No sábado eu falei sobre o sacrifício. Nós vimos a prova que Abraão teve. No domingo, vocês lembram o tema? Qual foi? Eu espero que vocês estejam exercendo a gratidão por onde passam. Na segunda nós falamos sobre o perdão, um tema duro, um tema pesado, mas que nós precisamos, o Senhor pede para nós perdoarmos. Aí você fala, e se eu não quiser? Você vem direto e reto, você não vai para o céu. Deus fala, perdoa, para que a gente seja perdoado. É isso, nós temos que perdoar. Deus ele pede para nós perdoarmos. Próximo ponto, ontem nós estudamos a ideia do que foi? Confiança, e tem um anexo com respeito à fé. A fé. E hoje o nosso tema é obedecer. Pergunta, hein? Não vale se entregar. Se for uma criança obediente quando ela é pequena, sim ou não? Sim, né? Rapaz, ficou chique aqui, até o copo se transformou, né? Gente. A semana de oração jovem do pai, né? Rapaz, a água tá com o mesmo gosto, mas tá bonita aqui. Obedecer, você tem facilidade de obedecer, sim ou não? Sim. Sim? As crianças ali no fundo, vocês são boas em obedecer? Mais ou menos, né? Às vezes a gente obedece, às vezes a gente obedece a cinta, né? A gente era assim. Obedecia no 3, né? A mãe falava, vou falar até 3. 1, 2, a pessoa corria mais que o Usain Bolt. No 3 já estava ali do lado para não apanhar, né? O medo. Obedecer, é fácil obedecer? Algumas coisas sim. E a gente tem facilidade, tem outras que nem tanto. Hoje nós vamos estudar uma história de alguém que obedeceu e teve a vida transformada, não só a vida dele, mas também toda a sua casa. Vamos orar? Querido Deus, nós neste momento iremos abrir a Tua Palavra. Amém. Que neste momento, Deus, nada venha impedir a nossa comunicação contigo. Amém. Que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que esses amados não vejam este pecador que aqui está, mas que ao abrir a Tua Palavra, essa mensagem venha aos nossos corações. E nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, mais uma vez, mais uma história do Evangelho de Lucas. Você vê que em um livro a gente tira tantas histórias, né? E eu nem estou tocando nas principais. Eu ia pregar hoje, até confesso, sobre o bom samaritano, só que algo falou no meu coração, vou ter que mudar.
Sim, Deus vai falando, eu não sei, quem sabe essa mensagem seja para alguns, para um, que seja, ou quem sabe para todos nós, mas Deus tocou no meu coração, fala sobre esse personagem. Lucas capítulo 19, história de um homem. Todos encontraram? Misericórdia. O Lucas já está tudo marcado aí, né? Todo dia a gente está estudando Lucas. Lucas 19. Se você está aí na internet, pode procurar, falou, achei. Eu vou fazer uma primeira leitura, como nós temos esse costume, e depois vamos trabalhar o texto. Todo mundo achou? Capítulo 19, verso 1 diz: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado, como é que chama a igreja? Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Verso 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedarem com um homem pecador. Verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Verso 9. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E último verso: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Uma narrativa conhecida. Um homem chamado Zaqueu. Nós vemos que Jesus ele está passando, como eu disse, Jesus ele sai da Galileia, ele está a caminho de Jerusalém e ele tem um plano, parece que ele está marchando, ele tem um objetivo de chegar na cidade de Jerusalém, porque naquele lugar ele iria morrer. E dentro desse caminho, dentro dessa jornada, agora ele chega nessa cidade chamada Jericó. Quantos de vocês lembram a história de Jericó? Vocês lembram? Como é que aquela cidade foi destruída? Vocês lembram mais ou menos por quem? Vocês lembram do personagem? Quem era o líder que estava ali na frente? Josué. Tem até a música: Eis que Josué venceu Jericó. Só eu sei ou é muito velha essa música? Vocês sabem? Ele venceu de uma forma milagrosa. Aquela cidade, ela estava, não era mais ali o centro, ela estava em ruínas e tinha crescido em uma parte mais moderna. Aquela cidade, ela era um local de travessia, enquanto as pessoas, vocês lembram que na cultura judaica, eles tinham as festas e eles subiam para Jerusalém, e Jericó era um dos lugares por onde muitos passavam. Jesus estava passando por aquela cidade na qual tem histórias. E é legal que o nome Josué e Jesus, eles têm a mesma raiz, sabe? Eles têm o mesmo significado. Jesus trouxe salvação para Jericó neste momento. Naquele momento, Josué venceu aquela batalha. Quando nós analisamos o contexto, nós vemos que Jesus ele tinha um objetivo. E as jornadas de Jesus, ele encontrava pessoas pelo caminho e transformava a vida delas. E uma dessas pessoas foi Zaqueu. Zaqueu, ele era alguém conhecido na cidade. E vocês acham que era por ser um cara bom ou ser um cara meio que mau? O que vocês acreditam? Mal. Mal. Ele tinha boa reputação ou má reputação? E às vezes, na nossa cidade tem pessoas que são assim, que você conhece pelos feitos dela, né? Engraçado que o nome Zaqueu, quando nós analisamos,
O nome Zaqueu significa puro, justo. E Zaqueu ele era conhecido por ser quem? Um coletor de impostos. Coletor de impostos era alguém que não tinha uma boa fama. Eles eram conhecidos como corruptos. Pessoas que roubavam o povo. Os romanos eles impuseram sobre os judeus taxas. E a gente paga um monte de taxa aí hoje em dia, né, gente? Imposto. Então os romanos, para que você tivesse a oportunidade de viver, você tinha que pagar imposto. E eram impostos altos. E ali Jericó era um local por onde passava muita gente, era uma espécie de alfândega, sabe? Então as pessoas, os viajantes também pagavam impostos. E não é à toa que Zaqueu ele estava nesse local. Porque ele não era apenas um cobrador de imposto qualquer, um publicano. O que diz aí na sua Bíblia, no verso 2? Ele era o maioral dos publicanos. Então ele era conhecido no meio dos corruptos, ou no meio daqueles que cobravam, como o chefe deles, o maioral. Quem sabe aquele que roubava mais. E traz essa relação, que ele também era rico. Zaqueu, publicano e rico. Esse capítulo ele tenho certeza que ele tem conexão com o capítulo anterior, o capítulo 18. Porque no capítulo 18 nós temos a história de um jovem rico, que Deus faz uma pergunta para ele e ele não é capaz de ouvir o chamado de Deus, porque ele tem muitas riquezas. Aí na mesma página praticamente, olha o que diz nos versos, vou ler do verso 24 até o verso 27, capítulo 18, 24 a 27. E Jesus, vendo assim triste, falando daquele jovem, ele diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm o que, igreja? Riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico aonde? Aí alguns falam: dá briga, eu sou pobre, né? Mas é uma analogia, mas Jesus continua dizendo, e eles perguntam no verso 26, sendo assim, como alguém pode ser salvo? E o verso 27 diz: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são o quê? Possíveis para Deus. De um jovem que se negou a fazer a vontade de Deus, nós vemos um leitor atento, está vendo, epa, entrou um personagem, e Lucas escreve dessa forma bela, e esse personagem é rico, então você logo imagina que esse personagem dificilmente vai ser salvo. Só que o desenrolar do texto mostra algo para nós sobre esse personagem. Zaqueu ele era rico, tinha muita condição financeira, e Deus toca no coração dele, e nós vemos que a salvação chega a este homem. O verso 13 é um verso interessante. Diz o seguinte: procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Primeiro, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Em outras palavras, Zaqueu era baixinho. Tem algum baixinho aqui? Olha o Zé ali. Você era chamado de baixinho, Zé? Em algum lugar? Pintor de rodapé. Pintor de rodapé. Você também? Baixinho? Eu não sei. Cresci tanto que fiquei quase do tamanho do salário mínimo do Brasil. Cresceu tanto que eu quase estava em salário mínimo. Eu não sei porque, se na região não era costume de ter pessoas de baixa estatura, né? Falam que homem baixinho às vezes gosta de mandar, né? Mas a mulher baixinha manda mais, é verdade ou não? Agora vamos concordar. Minha baixinha é brava, né? Às vezes minha mãe é baixinha. Eu falei pra vocês, minha mãe acho que vai vir aí sexta-feira, vocês vão conhecer. Ela vai estar aqui. Não fala que eu falei que ela é brava não, tá? Mas ela é baixinha.
baixinho. E engraçado que as pessoas olhavam ele como o maior de todos na sua profissão, o maioral. Só que Zaqueu, em contraste, era um pequenino, um baixinho. E ele não conseguia ver Jesus por conta da multidão. Já parou para pensar? Nós somos uma pequena multidão. Será que através de nós as pessoas têm conseguido ver Jesus? Essa é uma pergunta que a gente pode parar e pensar. Será que através da minha vida as pessoas têm conseguido ver a Cristo? Zaqueu estava no meio da multidão e não conseguia ver Jesus. E ele teve uma ideia, brilhante ideia, parece uma criança. Porque ele faz o que ali no verso 4? Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro. Tem uma outra tradução? Alguém tem uma outra tradução? A nova versão internacional é diferente. Ninguém tem? Verso 4. Qual é o nome da árvore que aparece aí? Eu não sou bom em árvore. Figueira. Figueira. Agora ficou mais interessante. Sicômoro, ninguém fala sicômoro, né? Para figueira. Figueira. Eu sou de São Paulo. Malemar a gente vê árvore lá naquele lugar, né? Só vê prédio, né? Então a figueira, eu não sei como é uma figueira, mas é uma árvore fácil de subir, o que vocês acham? Não sabe? Acho que não. É uma árvore grande. É cheia de galhos, sim. Cheia de galhos, tem que ter uma certa habilidade, tem uma escadinha ali, né? Não, dá para subir, é cheia de galhos. Cheia de galho, dá para subir. A gente não sabe se era uma árvore grande, se era uma árvore nova, mas para e pensa na situação. O homem conhecido da cidade, quem sabe ali, alguém, com certeza que ninguém gostava dele, sai correndo. Eu, não sei vocês, se eu vejo ele correndo, a primeira coisa que me veio na cabeça é falar: pega ladrão! Ladrão correndo, pega ladrão. Mas ele sai correndo. Uma atitude ali parece infantil e ele sobe numa árvore. Eu não sei aqui se tem alguém bom de subir em árvore. Eu, com esses meus pezinhos de pata aqui, com certeza ia tropeçar e cair fácil. Até correndo eu sou engraçado. Mas ele subiu. E ele tinha um objetivo fixo na sua mente. Ele queria ver quem? Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele se esforça para encontrar com Jesus. E a partir dessa ação as coisas começam a mudar. Ele pensou: Jesus vai passar por aquele lugar, então eu vou correr. Subiu na árvore. E quando nós fazemos, vamos pensar um pouquinho, fazer uma relação com Gênesis. Em Gênesis nós vemos que tem um casal que come de um fruto proibido. Verdade ou não é? E quando eles comem desse fruto, o que acontece? Eles percebem que estão nus. E eles se escondem de Jesus. E para tentar resolver o problema da nudez, eles pegam folhas do quê? De figueira. Tentando se esconder de Deus. E Deus tenta procurá-los. E aqui nós vemos mais uma vez. Anos depois, Deus indo de encontro com o filho dele. Esse é nosso Deus. Pecador igual. Quem sabe o maior pecador daquela cidade. E Jesus passa na frente dele. E ele olha para aquele homem e da mesma forma que ele pergunta: Adão, onde você está? Ele conhece Zaqueu pelo nome. Ele não fala: ô senhor, o que você está fazendo aí em cima? Ô doido, desce daí. Ele fala: Zaqueu. Intimidade, sabe? Eu não sei se Zaqueu ele era conhecido ali por conta de tudo que ele fez. Jesus passou muitas vezes por aquela cidade, mas de fato Deus não só o conhecia de vista, ele sabia o que ia no íntimo do coração daquele homem. Sabe, querido? Eu não sei o que está passando na sua vida. Eu não sei se Deus te encontrasse hoje, olhasse no fundo do seu olho, falasse, te chamasse pelo nome.
que Ele queria que mudasse no seu e no meu coração. Uma coisa nós sabemos: Ele nos conhece completamente. Ele sabe os altos e baixos da minha e da sua vida. Ele sabe onde você tem acertado e onde você tem errado. Ele te chama: filho, desce daí. Para de passar vergonha. Vem para perto de mim. Eu quero te transformar. Amém. Deus, Ele deu uma ordem. Como eu disse, é difícil obedecer, mas Zaqueu, ele obedece. Jesus olha para ele lá no verso 5 e diz: Zaqueu, meu filho, desce depressa, pois me convém ficar na sua casa hoje. Então, duas coisas acontecem aqui. Primeiro, eu não gosto que as pessoas fiquem me acelerando. Vocês gostam? Eu sou um pouco acelerado porque eu sou de São Paulo. Quem nasceu em São Paulo sabe como é que é. Você está lá no metrô, já andaram de metrô? Herdeiro nada. Metrô você tem que ficar, qual coisa maluca? Você tem que ficar parado de um lado, do lado direito, para que a pessoa passe. Não pode ficar parado fechando, porque senão a pessoa te atropela. Eu não sei vocês, mas na fila do caixa ali eu fico já olhando qual que é a menor para eu entrar, tudo muito apressado. Então eu sou um pouco acelerado para algumas coisas e não gosto que fique me apressando. Tem gente que não gosta. Deus fala, Jesus fala para ele descer, não é devagar. Desce rápido. Ele dá um pulo ali, quem sabe. Só que aí até então, beleza, estou em cima de uma árvore, um senhor, não sei qual a idade que ele tinha, passando vergonha, todo mundo conhece. Zaqueu de repente desce e agora vem a outra pergunta ali, né? Uma afirmação na verdade. O que Jesus fala para ele? Desce depressa, pois me convém o quê? Ficar na sua casa hoje. Como assim, Jesus? Eu nem te conhecia, só via falar de você. Jesus dá uma ordem para ele e fala para ele que ia ficar na casa dele. Minha mãe me mandou uma mensagem falando que é para minha casa. Eu falei, ixi, dá uma faxina boa aqui na sexta, né? Preparar alguma coisa que ela gosta. Zaqueu poderia muito bem ter falado, ah não senhor, a casa está bagunçada, poderia ou não? Poderia. Poderia falar, mas eu não fiz a compra, está no fim do mês. Mas Zaqueu, ele responde com alegria, ele desce depressa e ele recebe a Jesus. Tem gente que tem o dom de receber pessoas em casa. A gente tem talento, sabe? Tem um amigo, melhor amigo, a gente gostava muito de ir na casa dele. O nome dele, Gilson. A gente gostava tanto que às vezes a gente fazia uma coisa que não é muito correta, mas a gente fazia. Vou abrir meu coração aqui, tá? Ele tinha um irmão, Iranildo, Gilson e Iranildo. A gente gostava tanto deles e a gente amava, né, a comida da mãe deles. Fantástico. Daí eu chegava assim, ô Iranildo, seu irmão me convidou para ir na sua casa hoje. Ele falou, legal, vamos lá. Beleza, já ganhei o Irã. Eu falava, ô Gilson, o Iranildo me chamou para ir na sua casa hoje. Desse jeito. Daí eu fui para a casa deles. Aí estava lá em casa assim, sabe? E aquele local que você se sente bem, é como você tem uma expressão em São Paulo, você entra na casa da pessoa, você se sente tão bem que você abre até a geladeira da pessoa, você sabe? E tão amigos que eles se tornaram, pessoas que são família. Tem o dom de hospedar, várias vezes dormi lá na casa deles, várias vezes almocei com eles, me sentia parte da família. Mas aqui quem é essa pessoa? Ele é um estranho. Eu nunca vou fazer isso na casa de quem eu não conheço. Me convidar para ir para casa. E Jesus está quebrando vários paradigmas aqui. Quem sabe Zaqueu se sentia indigno, não tinha amigos, mas acima de tudo ele era jogado como um pecador. Eu queria falar para vocês, não sei como o mundo te olha, mas Deus também ele está disposto a entrar na sua casa. Amém. Amém. Ouvir a música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Tem feito você o convite para Jesus estar na sua casa, no seu lar? No caso de Zaqueu, ele não se achava digno e Jesus ele fez o convite para ele mesmo. Ele foi na casa
E as pessoas que estavam ao redor, e me escândalo, eu fico escandalizado quando eu olho ali, porque diz no verso 7, todos os que viram isto, o que eles fizeram? Murmuraram. Falaram, como assim ele vai se hospedar na casa de um pecador? E aqui vem uma palavra muito forte. Zaqueu, ele era cobrador de imposto, e os cobradores de impostos, eles eram considerados como pecadores. Quem sabe, pessoas sem salvação. Eles eram colocados na mesma linha de pessoas que cometiam adultério, pessoas que cometiam assassinato. Então eles olhavam para Jesus, eu não sei quem você pensa, assim, alguém que você não sentaria do lado. Quem sabe um criminoso, quem sabe uma pessoa que tenha feito algo terrível durante os nossos dias. Jesus, ele se convida para ir na casa dessa pessoa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Jesus, ele estava sendo considerado um mestre, um rabi, e nunca um rabi sentaria numa mesa com um pecador. E Jesus, ele está quebrando esse paradigma, falando que aquele homem também era um filho dele, um filho de Deus. Eu não sei se você se considera tão pecador ao ponto de achar que Jesus, ele não pode sentar na sua mesa ou estar na sua casa. Mas assim como foi com Zaqueu, Jesus quer entrar na sua vida e transformar a minha e a sua família. Amém. Esse é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus que te ama. Zaqueu, quando ele vê aquilo, ele tem uma atitude. As pessoas começam a murmurar. E neste momento, ele, usado pelo Espírito Santo, convencido de que estava em erro com aquela multidão. No verso 7 diz, aliás, no verso 8: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quantas vezes mais? 4 vezes. Gente, primeira parte, a ideia de dar os bens. Minha mãe trabalhou na Agra um tempinho, sabe? E a maioria das vezes, as pessoas doavam aquilo que sobrava. As pessoas davam, às vezes, coisas assim que não dava nem para usar, sabe? De doação. Zaqueu estava arrependido do que foi feito. E ele resolve doar metade dos seus bens. É um desafio. É um desprendimento. Eu não sei a quantidade dos bens que tinha. Tem alguns que brincam, se eu for doar metade dos meus bens, metade de nada é nada, né? Então, posso doar até mais. Mas aqui ele tinha, e nós sabemos, Jesus falou um pouquinho depois, quão difícil é nos desprendermos das nossas riquezas. Zaqueu, ele resolve, ele é uma resposta para o jovem rico, que por ter muitas riquezas, não foi capaz de seguir a Cristo. Ele resolve doar metade daquilo que ele tinha. Tem um pastor que eu admiro muito, Francis Chan. Ele escreveu Louco Amor, acho que é isso. Ele conta histórias de pessoas que tiveram um chamado parecido, sabe? Que entenderam que mais importante do que as riquezas que eles têm é a pregação do Evangelho. Ele conta a história dele próprio. Ele falou, eu vivo numa casa tão grande. Ele resolveu comprar uma casa que era, acho que metade ou um quarto da casa que ele tinha. Com dinheiro ele ajudar na pregação do Evangelho. Pessoas assim, desprendidas. Zaqueu, ele entendeu esse chamado quando Jesus esteve com ele. E nesse outro ponto, que é a ideia de restituir aquilo que ele tinha defraudado, ele fala que iria restituir 4 vezes mais. Na lei judaica, tinha algumas sanções se você, enfim, defraudasse alguém.
Algumas eram 20% de juros, outras 25%. 4 vezes mais era como se você tivesse feito algo terrível, sabe? E ele fala, qualquer um que tenha defraudado, eu vou restituir com a pena máxima. E ele entendeu o que ele tinha feito de errado. Ele entendeu que precisava ser feito. Quando nós vemos a sequência, que depois deste ato que ele teve, a frase de Jesus me espanta. Porque depois que ele toma essa ação, neste momento, no verso 9 diz: então disse Jesus, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Neste momento. No momento que ele entendeu que deveria entregar, devolver aquilo que ele tinha defraudado, no momento que ele foi exposto, ele confessou o erro que ele tinha, ele era um ladrão, mas ele confessou aquilo que tinha sido feito e assumiu as consequências pelos seus atos. No momento que ele aceitou a graça de Jesus, e ele falou, olha, eu não quero mais viver com isso. Neste momento, chegou a salvação na vida dele. Zaqueu não ficou esperando uma oportunidade. Eu tive de lição para a minha vida. Se tem algo que tem me afastado de Deus, se tem algo que Deus tem pedido, Roberto, entregue isso, devolva, tira isso da sua vida. Primeiramente eu tenho que fazer isso depressa. Não adianta postergar. Não adianta ficar levando, vou deixar para depois, mais para frente. Não, faça hoje, faça agora. E eu não sei como está a sua vida também. Mas se Deus tem pedido para que você entregue, tire isso. Quem sabe é algo material, quem sabe, enfim, é um pecado escondido, acariciado. Mas obedeça a Deus. Chega. Toma essa decisão hoje. Fala, olha, Senhor, eu não quero mais viver com isso, com esse vício, com isso que tem me afastado de Ti. Eu quero entregar agora e a minha decisão é hoje. Decisões são tomadas e vidas são transformadas. Quem sabe você está vindo nessa noite ou assistindo futuramente. Você precisa tomar essa decisão de Deus entrar na sua casa. E Deus ele entra porque Ele veio fazer algo. Ele morreu na cruz com um objetivo. O resumo do Evangelho de Jesus está no próximo verso que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Se você se encontra nessa condição, que acredita que está perdido, que precisa da salvação, Jesus nessa noite está falando para você, filho, tem um caminho, filho, tem um meio, e esse meio é Cristo Jesus. Amém. É através dele. Pare de lutar sozinho. Zaqueu teve que passar uma vergonha de subir em cima de uma árvore, e eu não sei o que Jesus está pedindo para eu e você fazermos. Filho, vem comigo, largue isso. Faça o que tem que ser feito. Abandone este pecado e tenha vida, porque eu vim buscar aqueles que estavam perdidos. O ministério vai cantar uma música agora. Nós vamos cantar juntos. Eu queria que você fizesse dessa música a sua oração. Nós oramos ontem por alguém como o centurião. Você deseja que ele fosse curado, que nem o servo dele, sabe? Essa noite eu queria que enquanto eles cantam, se você tem o desejo de ser transformado, de ter a vida mudada, assim como foi com Zaqueu. Se você quer pedir para Deus, Deus, olha, renova, me transforma, me quebra, faça de mim um vaso de honra, faça de mim alguém para a tua honra e tua glória. Se tem algo na sua vida que tem te impedido de fazer isso, em nome de Jesus eu falo, filho, filha, irmão, irmã querida, decida ao lado de Jesus hoje. Entregue isso que te atrapalha, pois Deus ele veio te salvar, te curar. Você é precioso para Deus, tenha certeza disso. Se esse é seu desejo, eu convido a você, enquanto eles cantam, que você se coloque de pé e faça essa oração junto conosco. Que Deus nos transforme, que Deus nos ajude a diariamente
obedecer a sua vontade. Porque amar também é obedecer. Obrigado, pastor, novamente pela mensagem inspiradora. E eu convido você a louvar conosco. Vaso de honra.
Que o Santo Espírito toque nos nossos corações. O Senhor transforme o que precisa ser transformado. É necessário que o Senhor nos quebre. É necessário que venha a doer. Mas que todos nós não venhamos a perder a nossa salvação. O Senhor sabe que vai no nosso coração. Zaqueu, quando ele teve um encontro com Jesus, ele teve a vida transformada, não só a vida dele, mas toda a sua casa. Nós desejamos ter um encontro com Cristo diariamente. Que o Senhor nos transforme, Pai. Cantamos que o Senhor nos quebre, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos renove. Nos ajude a ser vasos de honra. Para a tua glória. Longe dessa igreja, do menor ao mais experiente. Nos ajude a obedecer a sua vontade. Se tem alguém afundado em algum vício, se tem alguém afundado em algum problema de ordem espiritual, mental, de ordem de relacionamento, Pai, por favor, que a nossa atitude nessa noite seja igual a de Zaqueu, que venhamos a descer depressa e ouvir o chamado de Jesus. Amém. Nos transforme, nos ajude a obedecer, guiados pelo Teu Santo Espírito. Por favor, Senhor. Quem sabe isso que nos causa vergonha hoje possa ser um testemunho no futuro para aqueles que estão ao nosso redor. Amém. Nós rogamos em nome de Jesus, Amém. nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém.